Castanha Pop. Começa agora mais uma edição do Castanha Pop. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Matheus Mascarenhas, estou aqui hoje muito feliz, Jackson Tavares, porque a gente vai falar sobre assuntos nerds, assuntos pops. A gente vai falar um pouco mais de nós hoje, né? A gente tá aqui planejando uma hiper, mega, super conversa pra ver como foi que a gente entrou nessa vida de podcast, nessa vida de cultura pop, o que a gente gostava de fazer, como foi que a gente começou a colecionar algo, como foi que as pessoas começaram a ser cosplayers. Tem gente aqui, inclusive, no podcast que é cosplay, certo, Jamilico? Certo, desde 2019. Olha aí, bacana. Tu gosta de ser cosplay? Adoro. Adora? Adoro, é uma sensação maravilhosa. É bom? É bom, eu consigo me expressar melhor, me libertar, ser eu mesma, sabe? Ser o personagem, coisa que eu não consigo normalmente. Até a autoestima melhora quando eu tô de cosplay. Olha que legal. E eu acho que essa é uma das graças, inclusive, da cultura pop. Tem coisa pra todo mundo. A gente sempre fala que cultura pop é colorida, que é pra todo mundo, porque é verdade. Sempre vai ter alguma coisa que você vai acabar gostando. Se você acha que não gosta de cultura pop, que nunca consumiu, nesse papo daqui a gente vai mostrar que alguma coisa pelo menos você conhece. Castanha Pop. E vale lembrar que esse programa é realizado com o apoio do curso de Comunicação Social da Universidade da Amazônia. Exatamente, Matheus. Olha só. Você que quer estar entre os melhores, venha ser o Nama. Você que quer planejar o seu futuro, é sempre bom estar em uma instituição que te oferece a teoria e a prática. Pois é, e aqui você tem uma mega estrutura em todos os cursos. E oferecer a melhor graduação é tradição aqui na Universidade da Amazônia. E a UNAMA está com uma super, mega, hiper promoção incrível. Primeira, segunda e terceira mensalidades por R$ 189 cada. É um preço muito bom, porque curso bom é que não falta. R$ 189 cada. E desconto de até 60% durante todo o seu curso. Olha só que felicidade, hein, Aspira? Então, vem seu Nama, universidade que forma gerações. Acesse o site unama.br e vem estar entre os melhores. Tá valendo, tá valendo. E é isso aí, começando agora o nosso papo, né? Valendo aqui o nosso papo. Vou contextualizar o ouvinte, que a gente estava comendo uma pizza, estávamos nos divertindo, contando piada, falando abobrinhas, e aí a gente reparou que cada um tem uma área de identificação lá nos primórdios, né? Quando a gente começa as nossas nerdices. E a gente conversando, trocando ideia, rindo, falando besteira pro Márcio. Sempre, coitado do Márcio. Márcio é nossa vítima fatal nesse quesito. Salve, Marcinho. Tá preparando as lives aí junto com a Jamília. No momento que esse podcast de hoje está sendo gravado, vai ter uma gravação daqui a pouquinho, então ele deve estar aí a posto. Exatamente. Ele é muito bom, mas é o alvo das nossas graças mesmo. E a gente tava reparando que, poxa, isso daqui dá um tema. Por que a gente não conversa entre a gente para entender mais por onde começar, por que gosta, inclusive. Eu queria muito ouvir primeiro de ti, Jackson, porque tu tens uma coleção de DVDs. Quantos mil? Cara, assim, para um padrão, é até uma coleção mediana. Devo ter uns 1.800 e alguma coisa. Mas eu conheço gente que tem, aqui em Belém, que tem 5.000, 6.000. Eu já vi gente fora do estado... Hábito de colecionismo, né? Eu já vi gente fora do estado que tem 12.000 numa prateleira, assim, numa sala. Então cara, é uma coisa assim, ame ou odeie, né? Cara, pra você ser um colecionador de filmes, eu não gosto nem de usar essa palavra colecionador, porque enfim, né? É uma coisa assim que gera retenção, né? Um sentimento de retenção de algo. Mas enfim, não tem outro nome. Mas cara, pro cara que quer ser colecionador de filmes hoje, já era um pouco difícil antigamente, porque mídia física sempre foi cara no Brasil, né? Hoje em dia tá um pouco mais cara. Tem edições, super edições, que estão beirando seus R$150, R$170.
Olha, foi anunciado que foi E com a lançado... economia do jeito que tá, é muito complicado. é Eu vou comprar um filme ou eu vou fazer outra coisa. Pois Aí que é. os streams acabam ganhando muito apoio, Isso, né? o streaming, ele é muito, digamos assim, útil nesse sentido, porque você tem muita coisa, tá certo que tem coisa lá que dura pouco tempo e sai, mas ele ajuda muito nesse quesito. Ah, não tem esse filme, mas tem numa Netflix, tem numa HBO Max, numa Disney Plus. Quesito economia, né? Eu não sou daquela leva de colecionador que, ai, nossa, o streaming é o diabo, o streaming veio para acabar com a É o família, Satã. o Satã. Não, cara, o streaming ele ajuda muito, sim. Agora, claro, se você é um colecionador de filmes, você gosta de ter o seu filme, é bom você ter uma coleçãozinha dos que você gosta. Porque tem filme que foi lançado em mídia física que nunca passeou por streaming. Sim. E tem vários que, inclusive, o Aracnofobia que a gente fez aqui, um Castanha Trash sobre ele, tinha na tua coleção. Tenho DVD. E a gente DVD. não achou em mídia digital, assim, pra assistir com facilidade. Pelo menos até hoje não, né? Já pensou Disney Plus, a gente falando isso, Disney Plus nesse momento. Alô, Disney? Não, eu acho que se Coloca tivesse lá. que fazer, teria que ser pelo Star Plus. Tu achas? Porque é um filme de suspense. Concordo. É verdade, É. né? Tem um foco Filme de diferente. suspense. Pois Sim. é. Aí foi assim, cara, eu comecei colecionando filmes. Eu já curtia muita coisa antes, né? Desde dos meados dos anos 90. Quando foi que começou? Foi Menino Jack, nas ruas de Marambaia, deram uma fita pra ti? Foi, eu tinha fita de vídeo em casa. Olha aí, eu tava pensando nisso daqui, porque não é do nada que, vou pegar esse DVD aqui. Foi assim, meu pai locava muito filme, né, cara? Então foi dele que eu peguei essa mania de ficar assistindo muita coisa. Mas eu assistia muita coisa na televisão, porque nas dependências onde eu moro hoje em dia, antigamente, parte era um bar. Minha mãe tinha um bar, nesse conjunto onde a gente mora. E sempre era muito movimentado lá. Fim de semana, então, beirava até 2, 3 da manhã. E nessa mesma localidade, a gente tinha uma casa. A gente tem uma casa lá. E o Jackson, criança não quer dormir cedo. Ficava ligando a televisão e ficava passando os filmes da madrugada. Globo, SBT, Record... Eu não sei o que falar quem é Record na época, enfim. Mas Bandeirantes, sempre passavam filmes interessantes. E foi assim que eu fui começando a gostar de assistir muita coisa. Assistia muita coisa que era proibida para menores de 18 anos. Entendeu? Era um filme de terror pesado. Tipo Sexta-feira 13. Sexta-feira 13 eu conheci pela... Foi pela Rede Globo? Foi pela Rede Globo, eu acho. Olha só. Pela Rede Globo. Tinha quantos anos ali? Tu Devia ter o quê? Uns tem ideia dessa faixa? 4 anos eu devia ter. 4 anos de idade barbarizando na TV aberta. Não, é porque quando eu converso contigo, cara, eu percebo realmente essa variedade de coisas que você assiste. Aí foi, tipo, indo pra outras esferas, indo pra filmes de ação. Eu adorava assistir o filme do Jet Li, do Van Damme. Cara, eu sou doido pra completar a coleção do Van Damme. Olha aí. Eu gostava muito dos filmes do Van Damme, porque era porrada e pronto, acabou. Não precisava você ficar, nossa, Tu gostava que dos filmes do reflexão. Steven Seagal? Pior que eu gostava, cara. Aikido. Gosto, na verdade. O Gosto. Aikido, ele ajudou muito a popularizar o Aikido Isso. aqui no Ocidente. Essa galera, Steve Seagal, Van Damme, Jet Li, Jack Chan, quem mais? Até o Dolph Lundgren, né? Aquele louro lá que é o, Sim, o russo, né? é o no Draco. Rock, que é o Draco. No Também, Rock 4. os filmes dele de ação são mais trash, mas dá pra assistir. Então foi assim, eu fui indo pra esfera de super-herói, depois pra filme de suspense. Foi assim que eu fui... Queria conhecer filme. fui adentrando nesse assistir. universo. Depois cinema europeu, cinema... E foi assim que eu fui entrando nessa esfera de colecionismo de filme. Passando a locar, coloquei muita fita de vídeo. E comprei muita fita de vídeo. Ainda tem algumas lá em casa. Ainda compro fita de vídeo, Ainda né? compro fita de vídeo. Faltou falar. Ainda compro. Tinha muita. Eu tenho alguns filmes lá em casa, deixa eu ver. Eu tenho Massacre da Serra Elétrica em fita de vídeo. Legal. Tenho Pânico, de 96, em fita de vídeo. Eu tenho Os Bons Companheiros em fita de vídeo. E um tempo eu fiquei sem reprodutor VHS e fiquei só guardando elas. Hoje em dia eu tenho, assisto uma vez ou outra. E assim foi fluindo. Depois um pouquinho de livro, depois um pouquinho de gibi. Não sou, digamos assim, um aprofundado tanto em gibi quanto o nosso maestro Matheus aqui em Mascarenhas, que já tem gibi, não consegue mais guardar gibi na casa dele. Eles estão em parte da minha cama. Parte da cama dele já, expulsando aí da própria cama. E foi assim que eu fui. Contanto que o gibi fique bem, eu me contento em dormir no sofá da sala. E foi assim que eu fui colecionando. Comprei muito filme pirata. Eu comprei por muito essa filme fase, né? pirata.
Gente, foi uma febre, né? Pirataria, eu comprei muito, mas depois eu fui Ainda descartando. mais quando eles ficaram com uma imagem boa. É, Lembra dessa fase que eles ficaram com a imagem boa. Ficaram com a imagem boa e o pessoal começava a querer... Imagem boa, né? Enfim. Imagem boa, padrão boa, da época. Padrão da época. E depois eu fui começando a comprar só filmes originais. Comecei a comprar filmes originais em 2007. O primeiro filme que eu comprei foi um filme de terror chamado Cut, Cenas de Horror. É um filme, não sei se dizer se é um filme raro, mas é um filme antigo. Esse foi o primeiro filme... Original. Que você comprou. Isso. Esse iniciou a tua coleção ali. Iniciou a minha coleção. Olha... E eu lembro que eu assisti ele na tela quente, na Globo. É um filme de terror. Deve ter passado em meados de 2003, 2004. Assisti na Globo. E em 2008 eu vi ele pra vender numa locadora. E acabei comprando. E comecei essa brincadeira. E até hoje não parou. Até hoje não parou. Eu coleciono revistas de cinema, entendeu? Hoje tu pegas muito, eu vejo, nas distribuidoras mesmo, né? Tu vai no estúdio. O estúdio acaba vendendo. Hoje em dia é porque a mídia física no Brasil, depois da pandemia, ela deu uma quebrada assim, digamos, opressora. Porque muitas distribuidoras pararam de lançar filme. A Disney parou de lançar filmes no Brasil em mídia física. A Paris Filmes não lança mais em mídia física, salvo engano. A Europa Filmes não lança mais em mídia física. O que mais? Muitas... Eu acho que nem a Califórnia... A Play Art também não lança mais nada em mídia física. A Play Art ganhou vários prêmios de distribuidora de mídia física no Brasil. Só que elas fazem parcerias com distribuidores independentes para lançar. Por exemplo, o Parasita, ele foi lançado pela Alpha Filmes no Brasil, e a Versátil lançou uma edição especial em Blu-ray em parceria com a Alpha. Foi relançado agora a Ninfomaníaca pela Versátil também, que é uma distribuidora, em parceria com a Califórnia. A mesma coisa, Obras Primas, a Classic Line, são, digamos, as 3 que mais lançam. Mas a Warner continua no Brasil, Universal, a Sony continua no Brasil lançando. Então você ainda tem acesso a alguns tipos de conteúdo desse tipo. Não ficou totalmente desamparado. Deu uma enfraquecida no mercado, mas ainda dá pra aquecer o colecionismo do coração de Jackson. Muita gente importa também de fora, mas o lance que importa é uma grana, né? Então... Eu vou contar pra Jamile uma história que o Jackson uma vez ele narrou pra mim. Um dos sonhos dele de infância é que quando ele fosse adulto, né, ele não teria um podcast chamado Castanha Pop. Eu acho que esse não é o sonho de nenhuma criança. É ter um podcast. Só que ele falou que o sonho, né? Era o teu sonho quando tu era criança. Não, pior que não era. Eu tô chorando e não era. Inclusive, o sonho dele era ter uma locadora, né, cara? Cara, todo mundo de ter a cinema... locadora dele, tanto que ele gostava de mídia física. Poxa, que legal. Todo mundo de cinema, cara, quando era criança, sonhava em ter uma locadora. Olha, muito interessante. Hoje em dia não dá, né? A não ser que você tenha uma super, hiper, mega renda e queira só manter por hobby. Mas hoje em dia não dá. Não compensa, né? Não fazer compensa. investimento desse tipo. Não compensa. Antigamente começava muito. Eu conheço gente que comprou casa, vários terrenos, sendo dono de locadora. Porque a locação era muito comum antigamente. Gente que ficou rico aí nesse processo, não ficou? Olha, tem gente que ficou rica, sim. Uma boa tem vida. gente que ficou rica. Porque o processo... É assim, pra você entender como surgiram as locadoras no Brasil. Elas surgiram com filmes gravados. Não existia mídia original no Brasil, nos anos 80. Fita de vídeo. As distribuidoras não lançavam isso. Tem um documentário chamado Cinemagia que conta isso. Elas não lançavam. Então as pessoas que montavam videoclubes em São Paulo e pegavam fitas, às vezes, trazidas do Paraguai, gravadas sem legenda, às vezes só o filme mesmo, e disponibilizavam para as pessoas. Não tinha capa, não tinha arte de capa. Você fazia, sei lá, a Mascarenhas locadora, você fazia a capa com o nome do filme e botava uma ficha pra pessoa ler a sinopse. Tirava, ela lia no lugar essa ficha, pedia a fita, você ia numa sala, trazia pra pessoa. Trabalho completamente manual. Entendeu? Entendi. Depois de um tempo, teve uns problemas de copyright, que eu pensei em nisso. 87, salvo engano, as distribuidoras, vamos parar com isso. Vamos, digamos assim, regularizar o lançamento de home video no Brasil. E as pessoas, os donos de locadora, passaram a comprar das próprias distribuidoras que estavam regularizando esse serviço no Brasil. Mudou o processo, né? Mudou. Muita gente não conseguiu, fechou, e muita gente conseguiu. Em São Paulo tem uma locadora, a Charada Vídeo,
Que, cara, é uma locadora já antiga, lá dos anos 90, e ela continua ativa. Ela loca DVD, Blu-ray e fita de vídeo. Ela já entrou naquela questão tradicional, né? Ela já virou um ponte de referência naquele setor. Isso. E lá também acontece eventos, shows, um monte de coisa, Eu acho apresentações. isso fenomenal. É um lugar bem... pra quem é colecionador em São Paulo, é um lugar até bem chipado. Em Santos tem a Paraíso. Ainda tem a locadora do Edifício Copan, lá em São Paulo. Olha, então E ainda tem uns espaços bem bacanas lá. Então, quem tá ouvindo aqui o programa veio assim achando que não tinha mais esse mercado, mas na verdade ainda existe. Ainda né? existe. Por mais que ainda esteja fraco, ainda tem uma galera O consumindo. Supla bateu uma foto em uma locadora dessa lá em São Paulo um dia desse, visitando. Ele foi locar. Eu acho muito bacana o espaço físico, porque você às vezes não ia necessariamente só pra pegar um filme, já virava um ponto de encontro mesmo das pessoas, e você trocava ideia, você conhecia outros filmes. Eu tenho muito isso quando eu ia na banca. É igual a banca Na banca de revista. banca de revista. Se o teu sonho quando moleque era ter uma locadora, o meu sonho era ter uma banca de A revista Recreio, né? Nossa, lá no terminal daqui de Belém tinha uma banca, né? A banca do terminal era gigantesca, tinha livros de formação, tinha quadrinho pra caramba, Tex, acho que sempre teve Tex, porque no Brasil tem Tex. O Tex tem muito. É muito influente, é muito forte aqui no Brasil. O quadrinho lá, um quadrinho de Velho Oeste mais famoso que a gente tem é o Tex. Então, eu acho muito legal essa questão do físico, sabe? Você vai lá, troca uma ideia, vê novos produtos, às vezes com o próprio vendedor, você é lá. Eu sei que tem uma praticidade, e eu não sou também, o digital é o diabo, eu não tenho essa mentalidade. Imagina. É que eu acho que uma coisa não deve excluir a outra. Eu acho que são Isso dois me ajuda muito. né? Olha, ontem eu assisti São dois mercados, um duas remake dinâmicas. da Morte Pé de Carona. Um remake de isso é 2007 legal. que eu nunca tinha assistido. Isso é legal. Eu não tinha... Eu vi lá na Netflix, tá, A Morte Pé de Carona, de 2007, o remake. Tá, vou assistir. Me ajudou, facilitou. Olha aí. Porque onde é que eu iria Você- encontrar esse filme? É um preço relativamente ok, né? Ok, Pra proposta, então você vai ali, consome rapidinho. E é uma coisa legal. Não é todo mundo, às vezes, que vai ter o desejo de reassistir determinado filme. É, né? tem filme que eu não tenho vontade de reassistir. Mas assim, a maioria eu reassisto. E, sem brincadeira, eu não lembro qual foi o último filme que eu coloquei. Não lembro. Eu não lembro, nem primeiro que eu coloquei. Eu não lembro. Entendi. Mas ficou bacana, né, Jamile, que ficou na cabeça dele o primeiro que ele comprou. Sim. Foi o primeiro que eu comprei. Ele falando disso da questão da locadora, eu ainda peguei essa fase. Oh, No início meu dos Deus anos do 2000, eu céu. ainda peguei essa fase de locadora. Era Eu legal. lembro, era legal. O clássico que sempre vem na mente quando eu ia na locadora da Dona Ana, lá no Estélio Maró, de Ananindeua, perto de casa. Eu adorava ir lá com a minha mãe. Foi lá onde começou também esse contato meu com o mundo geek, sabe? Opa, vamos falar disso, vamos falar disso. Você colocou E- Harry Potter lá? Não loquei Harry Potter, eu Tá loquei... vendo como tudo acaba tendo uma ligação, tem uma conexão, né? Eu loquei as Superpoderosas. É aquele filme do... As Superpoderosas. É um filme e Rei bacana. Leão. E Rei Leão. Rei Leão, tem que ter o clássico, né? Aquela fita verde lá do Rei Leão. Fita verde. Ele ali. Pô, ela tá vendo umas memórias Era assim, Abril hein? É. Engraçado, ela falou fita verde e eu não citei uma coisa. Muitas empresas não tinham sua distribuição no Brasil por elas próprias. A Disney era distribuída pela Abril Vídeo. Ah, ela botava terceiros pra... Era Entendi. terceirizada. Depois que ela passou a ela mesma distribuir a mídia física dela aqui. A América Video, que depois, salvo, eu não tenho certeza, mas eu acho que ela era do grupo Paris Filmes. Ela distribuía muita coisa também de outras empresas. É um papo muito doido. É. Falaste do Rei Leão. Até hoje eu amo Mufasa. Não fazem. Isso daqui não é spoiler, né, gente? Porque, Pelo amor de Deus, quem não Por assistiu o Rei favor, Leão, né? pelo amor de Deus. Quando ele morre, eu falo, mas ele não era o Rei Leão? Sim. Que protagonista é esse, gente? E aí tu viste lá o Mufasa e pirou, porque é um filme muito bom. Muito bom. Aí foi o primeiro contato, assim, com a Disney, né? Que marcou muito a minha infância, a minha vida no geral, né? Tem certas pessoas que não gostam tanto, mas tudo bem. Não gosta das atitudes da empresa, mas sim, o material em si, né? É perfeito, não tem como. Tive muita influência da toda a fase das princesas, da Disney, todas as animações. Aí começou a minha paixão por essa fase das animações. Aí entra a questão que o Jackson tava falando, das emissoras de TV aqui no Brasil. Que eu lembro que eu ia pra escola de manhã, chegava desesperada pra fazer o Legal. meu dever, meu trabalhinho de casa.
nem queria almoçar, que eu era aquela estudante viciada, desde pequenininha. Aí eu chegava, minha vó, eu quero fazer o exercício. Aí a gente ia fazer exercício, corria pra televisão pra assistir. Juro, é verdade. É completamente o oposto de Matheus Mascarinhas nessa época. Aí eu ia correndo pra pegar a minha cenoura, que eu amava assistir desenho comendo cenoura ralada. Olha que específico, né? É, a primeira criança que eu conheço. Cenoura ralada. Gosto de Ralado, cenoura. né? Assim, né? Geralmente Cortadinho. a criança não gosta de verdura, legume. E eu assistia desenho, chegava desesperada pra assistir Super Choque, X-Men Evolution, comendo cenourinha. Olha que bacana. Os melhores 15 anos da minha vida. Aí depois, eu lembro que... Essa imagem tá muito boa. X-Men Evolution, uma cenourinha cenourinha. ralada. Tá no HBO Max agora. né? Vamos falar disso, que eu tô maravilhado. Eu tô assistindo tudo de novo. Ciclope. Jean Grey. X-Men Evolution. E eu lembro que na Globo passavam ótimas animações na sessão da tarde. Nossa, Sim. que época boa. E naquela época tinha tanto filme bom. Meu Deus, Passando filmes bons. muito bons. E o que me marcou muito naquela época foi o Spirit, o Corcel Indomável. Nossa, Eu tenho a fita desse meu filme. Deus, que filme sensacional. Eu tenho a Me fita. prende. Aquela trilha sonora do Paulo Ricardo, meu Deus, aquilo ali é uma obra de arte maravilhosa. Que filme espetacular. Eu lembro desse filme. Eu gostei. Spirit é legal pra Spirit é caramba. muito legal. Muito. Depois fizeram um remake que não ficou tão legal pela o remake ele Netflix. ele não ficou engraçado. O remake não teve. ele sem não graça. Atraiu empatia como o primeiro mesmo. Não Spirit. teve aquela emoção, sabe? O primeiro tem toda aquela história comovente, o espírito sendo levado, a trilha O sonora remake é em 3D? É CGI? acho que é 3D. 3D que É chama, uma né? sériezinha Eu não que sei tem. se é 2D, animação. Eu não sei te dizer. Não lembro. Enfim, Mas tá o na Spirit Netflix. engraçado. E o Spirit é um filme que não é da Disney. Sim. Mas que fez muito Dreams sucesso. World. É DreamWorks e distribuído pelo Universal no Brasil. Outro que não é da Disney que eu acho do caramba, O Caminho para Eldorado. Caminho para Eldorado. Caminho para Eldorado. O Príncipe do Egito. Príncipe do Egito. Nossa, isso é um marco também. Passava muito Que é na uma Globo. animação muito legal. É um filme muito legal. Eu lembro das Na infância Vocês eu lembram tive do. presente isso daí. Vocês lembram do. Como é? Em Busca do Vale Encantado? Em Busca do Vale Encantado, Littlefoot. Littlefoot. É o dinossauro Littlefoot. Você sabia que eu tenho em DVD o primeiro? Olha aí. E aí, é linda a animação. É linda a animação. Eu acho muito bonita. É muito legal, né? Porque a gente tem uma faixa de idade aqui no podcast parecida, né? Ali dentro da mesma É uma faixa. escadinha, né, nossa É, idade. uma escadinha. Tem uma escadinha e a gente vê que tem um consumo do material que tá meio que tá ali misturado, Sim. né? A locadora acaba passando pelo filme tal, que acaba incentivando comportamento X. Eu acho isso brilhante. E mais uma vez falo, essa é a minha saudade dos locais presenciais, dos locais físicos. Da banca de revista, da locadora, de uma livraria, que você circula da bastante. livraria, meu Deus. É você ir Livraria. conversar. Sim. Não Você é recebe indicação das pessoas, tá ali em contato, isso é tão bom. Não, é bom pra caramba. Você faz vários podcasts, digamos assim, de tanta informação que você pega. Eu falei mais cedo, vou confessar pra vocês, que o meu sonho era ter a banca de revista. E é verdade. Não, é só um. Opa, fale. Desculpa te interromper. E qual era o sonho da Jamile? Opa, é verdade, a gente não sabe. Além de comer cenourinha todo A dia. gente comer cenourinha ralada. Ai, gente, eu fui... Assim, foi mudando bastante essa questão do sonho, mas uma coisa que foi muito presente na minha vida foi querer fazer faculdade de cinema. Eu era apaixonada. Entendi, já tinha esse contato com Já audiovisual. tinha, Passei já por tinha. essa fase também. Nossa, eu era Tinha. apaixonada. Quase eu tentei fazer pela UFPA no meu ano de vestibular, porque eu tinha isso anos e anos e A anos e Universidade anos. Federal do Pará, Também, né? sim. Entendi. Eu queria muito, muito fazer, mas acabei pesquisando, aqui em Belém não tinha tanto mercado assim. Teria que ir pra Rio e São Paulo, na época eu não tinha como ter esse Isso acaba patrocínio. desestimulando mesmo muita gente. Isso. Aí acabei indo pra licenciatura.
Também a gente não tem um retorno tão alto, né? Mas, como eu sempre tive aquela vontade de estar ensinando, da didática, eu acabei indo pra geografia mesmo assim. Mas é um amor que eu ainda tenho, assim, um desejo, sabe? De poder trabalhar com cinema. Não, tanto que a gente tá num podcast que a gente fala muito Exatamente. sobre cinema, né? Sobre a produção cinematográfica. Tá vendo como tudo vai se casando, né? Você vai Destino. trazendo vários aspectos, né? De um tema, como a gente tava Sim. falando mais cedo. Isso é legal. Eu acho que isso vale ressaltar. Eu gostei desse teu sonho, Jamília. É um baita sonho, olha, eu acabei indo pro lado da comunicação. Fazer, e talvez faça. Uma outra graduação. Uma outra graduação seria em cinema, mas eu queria tentar fora do país. Muito bom. Entendi, Tá fora. Entendi. Aqui no Brasil eu tenho vontade de fazer... Seria aqueles diretores, tudo efeito prático, né? Com certeza. Né? Efeito prático. Não, é sem mistério mesmo. Um filme simples, sem mistério, pronto, sem tanto trilelê. Aqui no Brasil eu tenho vontade de fazer mestrado na área de rádio e televisão, né? Enfim, que eu ainda pretendo também fazer um projeto. Mas cinema eu tenho vontade de fazer fora. Ou em Nova York ou em Los Angeles. Bacana, que são dois mercados que incentivam muito esse tipo de produção, né? Porque tem gente que gosta de fazer na Europa, né? Mas assim, como eu tive muito contato com cinema norte-americano, então, não que no Brasil não tenha um cinema de qualidade, tem um cinema de qualidade no Brasil, mas a vontade que eu tinha é ou Nova York ou Los Angeles. Entendi, então tu pode dizer hoje que a tua maior influência no questão de consumo de cinema é o modelo norte-americano. O modelo norte-americano. Claro Entendi. Não vamos falar... Mas o cinema norte-americano não é melhor que o cinema francês? Claro que não. Você Enfim, puxa um Spielberg na vida, ele vai falar com todo mundo. Exatamente. É uma questão de escolha mesmo. Cada coisa tem... Cada mercado existe a sua característica. Tem o seu estilo próprio, né? Tem. Porque o cinema americano é essa coisa assim, mais blockbuster, mais porrada, mais tiro. Exatamente. É uma coisa mais direta, é uma coisa que eu gosto mais. Como eu falei, não que eu excluo o cinema francês, alemão, brasileiro, que tem ótimas obras, entendeu? Francês. Tem um filme italiano que eu gosto chamado... Cinema brasileiro às vezes pega um tom lento, né? Reflexivo, eu percebo isso. O brasileiro tem muito filme bacana. Tem um filme italiano que eu adoro chamado La Prima Cosa Bella, que traduzindo é A Primeira Coisa Bela, é um filme de drama italiano que eu adoro também. No Brasil tem um filme chamado Menino do Rio, que é dos anos 80, que é bacana também, muito bom. Lindo, é lindo. Entendeu? Recentemente tem vários também, Escaravaí do Diabo, O Caseiro. Tem muita coisa bacana no Brasil também. É porque o pessoal é acostumado aqui com as comédias da Globo, né? Enfim, mas tem um outro lado do cinema brasileiro. Pensa que isso é o cinema brasileiro, né? Pensa que isso é o cinema brasileiro. Mas não, tem outra coisa também. Jackson, uma pergunta. Já assistiu o Cinema Paradiso? Já, eu tenho o Cinema Paradiso. E aí? O que você tem a nos dizer? O Cinema Paradiso é o Jackson criança. Isso que eu pensei. É o Jackson criança, porque ele tem aquela ração, ia falar, olha. Aquela relação entre o velhinho lá, né? O tiozinho, que é o projetor, com o menininho, né? Que conhece ali, digamos assim, vários aspectos do cinema, da história do cinema, e cria essa relação de afeto. Não só com o velhinho, mas com o próprio cinema. É muito bacana a mensagem que o Cinema Paradiso traz por causa disso. Aquela paixão que ele cria, né? É um espetáculo, esse filme é perfeito. Uma paixão derivada de uma mídia que afeta a relação humana. Aquilo que a gente estava falando durante toda a nossa conversa. Essas coisas mudam os nossos comportamentos. Elas nos afetam. Eu acho que essa é a beleza de consumir, sabe? Muita coisa da cultura pop, cinema, literatura, tudo isso como vai te afetar, eu acho uma das coisas mais belas que existem. Eu sempre consumi muito mangá quando eu era moleque, então, e na época muito Naruto, Dragon Ball, aqueles mangás que hoje em dia a gente chama de shounen, isso, né, que são mangás voltados para um público masculino, né, assim, entrando ali na adolescência, a faixa que eu comecei a ler. Só que quando eu conheci o quadrinho norte-americano, deu uma mudança muito interessante na minha cabeça. Não necessariamente dos super-heróis, por mais que o quadrinho que mudou o meu jogo e a minha visão dessa arte foi a queda de Murdoch, que é considerada a melhor história do Demolidor, né, escrito pelo Frank Miller. Foi a primeira vez que eu fui ler um quadrinho
que eu entendi que tinha um autor, né? Que tinha um autor escrevendo ali uma obra valendo mesmo. Mano, quem é esse autor? Quem é esse monstro aí? Quero conhecer mais do que ele tá trabalhando. Aí eu fui descobrir depois que ele fez uma fase maravilhosa do próprio Demolidor nas mensagens. Eu tenho todo que ele fez na mensagem do Demolidor, por exemplo. E conheci os super-heróis. Depois fui conhecer o quadrinho francês, o quadrinho nacional. E aí, caramba, isso é um universo. E é muito divertido. Que a gente não fica só numa esfera, como tá falando do cinema. Que você acaba gostando de uma certa coisa, como eu, por exemplo. Eu tenho um vínculo maravilhoso com os super-heróis. Acabou me moldando muito. Acho aquelas artes do John Buscema, do Jack Kirby, assim, explosivas. São artes muito bonitas. Eu Acho lindo, maravilhoso. Pra mim tem que ser assim, sabe? A arte de quadrinho de super-herói tem que ser desse jeito. São artes muito bonitas. Mas quando a gente vai, por exemplo, no mercado francês, já é outra parada. Quando a gente vai pro mercado japonês, que a gente vê o Naruto, lá o Goku, é outra coisa, completamente diferente. Eu acho que o papo de hoje se resume a muito isso, né? Por mais que você tenha essa ligação de conteúdo, e se você não gosta de tal coisa, ou se você tem um apego maior por outra, tudo bem. Tudo bem, no final de tudo você cria um podcast e conversa com os teus amigos para aprender novas coisas também. Eu acho que o que vai ficar para mim no programa de hoje é muito do saudade de ter um espaço para trocar ideia. Porque a gente Hoje em dia é mais pro grupo de WhatsApp, né? Então... É bacana, mas tem que ter aquela expressão, tem que ter aquele teu amigo discordando na tua cara, falando, não acho nada a ver isso, que é o papel que o Jackson faz aqui. Tipo, gosta de Homem-Aranha. Tem as pessoas que não gostam do filme do Homem-Aranha, que não tem Homem-Aranha. Que não tem Homem-Aranha. Mas é o seguinte, não é segredo que o Jackson, de todos os Homem-Aranhas, o menos preferido dele é do Andrew Garfield. Pelo amor de Deus, como assim? Não dá. Não, temos problemas. Vamos ter problemas aqui. Como assim? O Andrew Garfield foi o que mais me marcou. Eu quase tive problemas com a Jamile ontem, quando ela me falou que não curtiu muito os Eternos. Eu fiquei, o quê? Como assim? Não faz sentido? Viste o filme certo? Nada a ver com o que eu falei ainda agora, né? Viste certo o filme? Vive, sim. É complicado, parceiro. Mas e você, amor do meu vida? Como foi que você se tornou essa moça simpática que usa máscara com cosplay, um monte de coisa e os aparatos? Eu quero entender essa origem as também aranhas. do cosplay aí. Começou lá em 2005, que a minha mãe tinha um contato muito próximo, assim, com filmes de super-herói. Ela era muito fã do Batman, então ela começou a me introduzir ali, um contato direto com a DC. Aí eu comecei a assistir Smallville quando eu era pequenininha, me apaixonei pelo Superman. The best, né? Pois é, me apaixonei pelo Superman desde então. Aí... Superman, que eu acho que é o maior super-herói. Claro, com certeza. Que é o maior super-herói que existe. Temos que tirar o chapéu. O pessoal tenta criticar, achar problema no personagem, mas ele entrega não acho aqui... que tenha. Mas tem muita gente que cria essa picuinha assim na internet, mas, gente, por favor, o Superman é o Superman, entrega aquilo, né, que ele se propõe a fazer e marcou gerações. Como é o Superman, tem que ter muitas camadas, tem que ser extremamente complexo. Não, cara, o lance dele é vou fazer o bem. Vou fazer o bem, pronto, exatamente. Pronto, acabou. Aí... O personagem é assim. Aí eu tive contato, né, com o Smallville, me apaixonei pelo personagem. Exatamente, essa música, meu Deus do céu. Ele tá chegando. Vamos combinar, né? A única música dessa banda que a gente conhece. Eu escuto like nas minhas playlists, mas eu não escuto outras mesmo dela, não. Castanha Pop! Aí, lá por 2005, eu tive contato com Harry Potter. O primeiro filme de Harry Potter que eu assisti foi A Câmara Secreta, que a minha mãe comprou o DVD. Não, minha filha, bora assistir esse filme. O vendedor falou que é muito legal e tal. Tá bom, vamos assistir. Pronto, me apaixonei pelo universo. Desde então a gente foi... legal pra cacete. Nossa, e A Câmara Secreta me marcou demais. Acho que é um dos meus filmes preferidos da saga toda. Aí eu fui crescendo. Eu lembro que eu assisti no Cine Nazaré, Câmara Secreta. Foi. E eu não tive a oportunidade de acompanhar todos os filmes de Harry Potter no cinema, porque lançou em 2001, o primeiro, né, a Pedra Filosofal, e eu tinha 1 ano. Então eu só fui começar a acompanhar a partir dos 5 pra conseguir entender um pouquinho melhor.
Aí o que eu tive a oportunidade de assistir no cinema foi o último, Relíquias da Morte, parte 2, e eu saí de lá aos prantos. Tudo aquilo que Harry Potter significou a minha vida toda, tendo Porque esse acabou contato. carregando tua formação também. Exatamente, foi Harry Potter que começou, eu não tiro o crédito, sabe? Assim como o Superman Legal, teve influência, legal. mas o Harry Potter também. Então, os meus dois amores iniciais foram Harry Potter e Harry Superman. Potter. Com certeza. E desde então foi tendo contato. Engraçado, você falando isso, eu vou entendendo até mais do teu comportamento mesmo. É impressionante como, assim, a gente conhece a Jamile, entende o jeito que ela é, então ela, contando as origens dela, algumas coisas vão fazendo sentido. Ah, entendi, Legal. Ela entendi. tem uma foto, eu acho que tá no Insta dela, que ela tá com uma varinha, assim, olha, eu vou enfeitiçar você. Eu acho que é uma varinha. É uma varinha, né? Acho que é, Eu vou depende da enfeitiçar foto. vocês. Ah, e teve outra coisa que me marcou muito em contato com Harry Potter, foi quando eu tive a oportunidade de ir pra São Paulo pra CCXP em 2019. Legal. Tipo, eu tava ali eufórica, meu Deus, o mundo nerd e tal, eu tô aqui, meu sonho tá aqui, consegui, mas eu te juro que quando eu entrei, que eu soube que tinha o Expresso de Hogwarts, que eu vi aquele negócio, Perou eu o cabeção. chorei. Entendi. Eu chorei na hora. Tipo, eu não chorei em nenhum dos outros momentos. Eu tava ali apaixonada. Eu tenho um amor gigantesco pelo mundo geek. Mas quando eu vi o Expresso de Hogwarts, eu não aguentei. Tem até fotos na CCXP que eu tô chorando. A minha amiga Porque batendo saiu da foto. fantasia e virou Nossa, realidade pra eu ti, queria né? entrar ali e tal. E tava tocando a música tema. E eu, meu Deus, Harry lá. Potter. Olha, Foi... a música tema. É, que música. A música tema, olha. Não tem, é inconfundível. Inconfundível. É Harry Inconfundível. Potter, não tem como. Quando começa aquele... Tu já sabe, aí começou a Já televisão. arrepia tudo. não tem É, a como. gente lembra na hora. Teve uma situação muito engraçada que na época de pandemia, ali mais pesada mesmo, quando os cinemas estavam tentando voltar com as sessões, aqui foi transmitido a Pedra Filosofal. E eu fui assistir. Ó, foste Eu fui assistir. porque eu tinha que A ter gente esse assistiu, contato. Precisava. A gente fui com o Jackson, a gente foi assistir. Mas por que assistir um filme tão antigo, que é a Pedra Filosofal, né? Não, porque é legal. Vamos conferir no cinema. Saudade de ver um filme de Harry Potter no eu cinema. não cheguei a assistir no cinema primeiro, assisti Olha em aí. fita. Foi. Foi. Eu E é precisava. bacana, né? O filme mesmo, no cinema. Sim, Assim, fiquei super feliz, não do contexto em que estávamos assistindo, sim. mas assim, poder ver esse filme no cinema, pra mim, foi uma grande experiência. Quando anunciaram, eu tenho uma amiga que ela Muito é divertido esse muito... dia, a gente comeu pipoca depois. Foi. Foi. Eu tenho uma amiga que ela também é muito fã. E a Yasmin é muito fã também de Harry Potter. Eu lembro quando anunciaram essa questão da pandemia, dessa volta aos cinemas, né? Eu falei, meu Deus, mano, a gente tem que assistir. Aí fomos nós duas com as nossas blusinhas da Piticas, com a... Salve, Pitique! Salve, Pitica. Patrocina. Daquelas do quadribol, sabe? Da Corvinal, da Sei. Lufa-Lufa. Aí a Legal. gente foi, meu Deus. Aí as duas lá chorando, emocionadas. Porque o quê? A Yasmin é um ano mais velha que eu. Ela também não teve a oportunidade de ver o primeiro filme no cinema. Então, pra quem é fã, acompanhou, tem toda essa devoção à saga, né? Ter esse contato direto foi excepcional. Aí, ano passado, né? Que foi 2021, voltaram aos cinemas, estavam completando 20 anos, né? De Harry Potter aos 21. cinemas. Então, eles vão fazer isso. Acredito que esse ano também deva ter. Aí vai ter da Câmara Secreta, 20 anos da Câmara Secreta, e eles vão ficar fazendo isso até trazer todos os filmes. E eu fui assistir de novo, claro, tinha que estar lá. Eram sessões curtas, acho que foram 2 ou 3 que tiveram. Acho que foi um ou 2 dias também. Mas eu tava até pra São Paulo nessa época, corri pro cinema, tive que assistir, não tinha como deixar passar. Nossa, é muito bacana, né? Então, a gente tem essa questão de nostalgia, né? Uma coisa que acaba norteando várias situações na nossa vida. Quando a gente ouve a musiquinha, quando a gente vê determinada imagem, a gente já sabe o que vai acontecer. Eu tive muito disso recentemente quando eu fui assistir que eu tô numa onda Power Rangers. Desde que a gente Gravou com os Power Rangers de gravou com os Belém. Power Rangers de Belém, eu tô nessa onda. Então eu fui ver, acho que semana passada, as finalizações dos Megazords. Como eles finalizavam certos monstros. Aí eu me lembro disso. Aí que ativa uma área mesmo tua. Você se lembra da época, você se lembra das tuas sensações. Eu acho isso lindo na cultura pop. Porque te falei várias que eu tava coisas se reunindo ligam. também. Tava vendo, né? Eu até reuni um material que eu tenho lá em casa, eu assim, caracas, velho. E é legal, é divertido. Você se lembra de uma época, talvez, como a gente falou no próprio episódio dos Power Rangers, uma época mais pura da tua vida.
né, de uma questão mais simples até, um olhar mais simples das coisas e que a gente apesar do cresce e acaba... fato de você socar alguém não é alguma coisa pura, mas enfim. Não, assim, porque talvez quando você Não é na verdade, Jamile Eu entendi, mas quando você cria determinado amadurecimento, você tende a colocar muitas camadas nas coisas, que talvez a questão do Superman que a gente falou. E será que tudo é tão extremamente complexo assim? Ego, você falou muito bonito. Na verdade, que as coisas não poderiam ser mais simples, questão do sentir, sabe? Então eu percebo nessas nossas histórias que o sentimento muito puro. Eu vou começar a ver o filme aqui. Eu gostei, gosto de assistir filme. Eu gostei do Harry Potter, eu chorei vendo Harry Expresso Potter. de Hogwarts. Eu conheci os autores, o Demolidor. Então eu acho que esse sentimento muito puro é que acaba ligando todo mundo, assim, nesse aspecto E é isso que cultural, o mundo sabe? nerd traz, né? Essa Eu acho relação, lindo. é belíssimo. A gente fala muito de hype, né? Explosão, soco, bomba, mas tem uma parada Emocional. até reflexiva a Sim. respeito disso. Você está com os seus amigos, que às vezes eu e o Jax, a gente discorda de vários filmes que a gente não gosta, mas a gente senta pra conversar e vai trocando ideia e vai juntando um bocado de coisa contigo. Jamile, quando tu me falaste que não gostaste dos Eternos, aí eu, que isso? Tira essa menina daqui. Mas é só um ponto Sim, sim. de uma questão cultural. Existe muita coisa ainda pra trocar ideia. Olha, e é toda essa questão emocional que a gente tá falando agora, entra o quesito do cosplay no mundo nerd. Porque, por exemplo, um cosplay recente que eu peguei com a minha cosmaker, com a Joyce, sigam ela no Instagram, Qual é o Instagram dela? JS Cosmaker. Segue lá. Joyce, olha. Já vi os trabalhos dela, é muito bom. Muito bom, ela é maravilhosa. Inclusive, hoje é aniversário dela. Parabéns, Joyce, minha querida. Oi, no momento que a gente tá gravando este podcast, é seu aniversário. Parabéns, Joyce. E eu fui lá pegar o traje de Hogwarts. Eu nunca tinha usado o traje completo. E a Joyce fez da Corvinal, que é a minha casa. Quando eu coloquei, foi uma emoção. uniforme, né? Nossa, que sensação única. Eu fiquei imaginando. Imagina se eu tivesse com esse traje, o uniforme de Hogwarts, na CCXP, naquele momento Nossa. que eu vi o Expresso. Eu não ia aguentar me jogar no chão. É curioso, né? Porque pra quem... Eu não aguento me jogar no chão. Cara, não Oi. ficava no chão assim, eu pensei, meu Deus. Chama a ambulância. Mas é engraçado que, pra quem é fã, gosta do material, né? É uma emoção você se caracterizar igual um Sim. personagem do filme. Às vezes pro ator não é só um figurino, né? Mas pra Então, gente tem um significado que, meu Deus. Sim. Né? Existem mais coisas. Existe mais do que só a obra. Né? O que tá por trás da obra. Sim. Eu tava vendo hoje que o autor ele não tem necessariamente controle. Que toda a obra é aberta, porque ele não tem controle de como você vai interpretar e de como você vai receber aquele tipo de conteúdo. E talvez seja uma das maiores magias do cinema, da literatura, de qualquer tipo de mídia, qualquer tipo de arte, que você não sabe como aquilo vai afetar o próximo, quem consome. E vale a pena ressaltar aquilo que a gente estava até conversando no grupo, que a influência do mundo geek, o mundo nerd, foi tão forte na minha vida que vai virar minha monografia. Vai virar tema de TCC. Tema de TCC. Eu vou conseguir relacionar o Wakanda, né, o país do Pantera Negra, com a geografia, que é com o que eu trabalho, a geografia física. Então, isso não acontece só na minha área, só comigo. Tudo bem que eu estava pesquisando, a gente não encontra material relacionado à geografia física e... por exemplo, o Wakanda, se você encontra mais falando sobre questão de representatividade em movimentos sociais. Mas a gente encontra, assim, muitos sites que trazem um leque, uma biblioteca todinha de artigos, TCCs, só sobre Fenomenal. o mundo nerd. Tem muitos que falam sobre Gotham, por exemplo. Nossa. Toda aquela questão, sei lá... Tudo o que Gotham fala, né? A questão da sociedade, a economia. Gotham, ela se torna um personagem. Exatamente. Então tem Pior muito cidade trabalho. que existe. A pior cidade que existe no mundo, mas é um personagem bacana. Sim, sim. Tem muitos trabalhos de sociologia envolvendo o Gotham, trabalho de economia, de psicologia. Então, o mundo geek se faz presente também no mundo acadêmico, que é o que eu tento trazer sempre, assim, até pra sala de aula, a gente trazer aulas temáticas, porque é muito mais fácil tu atrair o teu aluno pra uma coisa que ele gosta, que ele tá acostumado. Você entra no mundo dele. Exatamente. Você percebe esse Então, mundo não é só seu. por Outras exemplo, pessoas compartilham também. Por que trazer a geografia física dentro de Wakanda? Porque a geografia física,
quem estuda, quem está se formando nessa área sabe muito bem que é dita como a mais, entre aspas, difícil, né, dentro da vertente da geografia, que é muito ampla, porque ela traz muito, assim como na biologia também tem muito isso, muita nomenclatura complicada, é muita nomenclatura complicada, o aluno cria logo assim um certo bloqueio, não, essa aula, esse assunto, então tu vai na sala de aula, é muito mais fácil o aluno aceitar participar de uma aula que está falando sobre geografia humana. É muito mais fácil. Aí, O processo é outro. exatamente. Entendi. Mas aí tu chega com ele, não, mas tu vai aprender a minha geografia física por meio de Wakanda. Aí o aluno, epa, que isso? Você escolheu o meio com aquilo ali, né? Exatamente. Eu tô vendo o dia que a Jamile também passar aracnofobia pros alunos dela. Oh, verdade. Mas aí já não é muito da geografia. Tem a geografia também, né? Mas mas é mais casa com a biológica. biologia também, né? Você está ouvindo Castanha Pop. É isso, e por falar em filme de Harry Potter, tô doido pra assistir um filme de Harry Potter. Bora assistir o terceiro, depois da gravação aqui? Bora. O Prisioneiro de Azkaban eu gosto muito. Também. Tem um Vocês DVD. topam? Tem Sim. DVD. Tem? Então eu vou encerrar por aqui pra gente assistir o filme, pode ser? Pode ser, Pode pode ser. ser. Pode ser, bebê, pode ser, bebê. Você que sabe. É? Porque eu fiquei empolgado agora. Você que sabe. Eu me jogar no chão, Você vendo um expresso de é um Hogwarts. rapaz simpático. Pronto, agora virou um bordão. Todo mundo é primo aqui, todo mundo vai se jogar. Cristo. No chão, em Cristo. Todo mundo vai se vestir com algum uniforme e se jogar-se no chão de, né, Jamile? Encerra, Jamile, encerra o programa. Ah, Antes que você o se papo- jogue no chão. O papo tava tão bom, como é que a gente já vai encerrar agora? A gente quer ver Harry Potter. É, tá bom, então me convenceu. Pode encerrar, encerrei o programa. Não tá Ah. emocionada? Tô emocionada, gente, meu Deus, mas eu queria agradecer, né, pela oportunidade de falar sobre esse mundo nerd, que é muito importante. Até abrir um pouco da minha vida falando da minha cenoura ralada. Primeiro ralado ainda. É, em cubos não. Em cubos não. Em cubos né? nunca. Tem que ser ralada. Ralada, é Ralada. muito Até eu melhor. também, se Até tivesse hoje eu que faço comer. isso. Bora ver Harry Potter agora. Com cenoura. Comendo cenourinha ralada. Eu tô imaginando se sentar assistindo a Jamile. Cadê assim? E hoje, e gente, Ela da... solta um que é velhinho. Isso que eu ia falar, Eu porque lembrei dele. eu recebi uma proposta de cosplay pra fazer a Lola. Legal. Né? Aí agora casou perfeitamente. Moleque, Gostei, é a ó, Lola. sacada do aí. Space Jam e tal. Space Jam, né? vai ser show. Gente, o programa fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência. Jackson Tavares, quem tá afim de acompanhar o conteúdo do Castanha Pop, quais são as nossas redes? Olha, assim, temos o Instagram e o Facebook, é só você digitar @castanhapop. Lá tem vídeo, tem live, tem os episódios são postados no YouTube, no Spotify, no Deezer e também no portal Leia Já, rede do Grupo C, um portal nacional. E é isso. E não se esqueçam que toda quarta-feira, às 8 horas, temos live cosplay pelo YouTube do Castanha Opa, Pop. tá bombando. Eu gosto desse conteúdo aí. Bom demais. Então é isso, galera. Valeu e até o próximo programa. Peraí, deixa eu pegar um texto que eu esqueci. Eu tenho uma amiga que ela também é muito fã de Harry Dividimos a Potter. Tudo tá também, conectado. Consegui o Blu-ray do Space Jam, cara. Eu gosto muito do primeiro Space Jam. Space Jam é muito bacana. O segundo eu assisti um pouquinho, só não gostei muito, assim, do início. Eu vou tentar assistir de novo. Ele é mais fraquinho mesmo. Eu vou tentar assistir de novo, mas o primeiro que eu consegui em Blu-ray, fiquei tão feliz. Então, fechou. Pra mim é Prisioneiro de Azkaban e Com depois cenoura. Space Jam. E cenoura. Tudo com Cenoura cenoura. ralada. Não pode Ralada. faltar. Ah, se eu for falar meu filme favorito aqui, eu não vou conseguir decidir. Não dá, Não viu? dá. Muita coisa. Tem É muita verdade, coisa. complicado. Vai, Demolidor. Eu gosto do Demolidor. Não filme, o quadrinho. @castanhapop, @castanhapop. Eu tô hoje trocando uma palavra por outra ridícula, mas enfim. Versão brasileira, Castanha Pop.